Imagine passar horas em uma fila, viajar milhares de quilômetros e enfrentar uma multidão, apenas para observar um quadro durante alguns segundos. Parece exagero? Todos os anos, milhões de pessoas fazem exatamente isso. No coração de Paris, dentro do Museu do Louvre, existe uma pequena pintura protegida por um vidro blindado, cercada por câmeras, seguranças e dezenas de celulares apontados em sua direção. Ela mede apenas 77 centímetros de altura por 53 de largura. É menor do que muita gente imagina quando a vê pela primeira vez. Mesmo assim, é considerada a obra de arte mais famosa do planeta. Mas por quê? O que faz um simples retrato de uma mulher ocupar um lugar tão importante na história da humanidade? Será apenas o sorriso? A técnica de Leonardo da Vinci? Ou existe algo muito maior escondido por trás dessa pintura? A verdade é que a fama da Mona Lisa não nasceu de um único motivo. Ela é resultado de séculos de mistérios, genialidade, acontecimentos inesperados e até de um dos roubos mais famosos da história. E, curiosamente, muitas das coisas que as pessoas acreditam saber sobre essa obra estão erradas. Ao longo deste vídeo, vamos descobrir quem era a mulher retratada, entender por que seu sorriso parece mudar de expressão, conhecer os segredos escondidos na técnica de Leonardo e desvendar como um roubo transformou um quadro admirado por especialistas em um verdadeiro ícone da cultura mundial. No final, talvez você nunca mais olhe para a Mona Lisa da mesma forma. Para entender essa história, precisamos voltar mais de 500 anos. No início do século XVI, a Itália vivia um dos períodos mais extraordinários da história, o Renascimento. Era uma época em que artistas, cientistas, arquitetos e inventores mudavam completamente a forma como o ser humano enxergava o mundo. E, entre todos eles, havia um homem que parecia estar séculos à frente do seu tempo. Seu nome era Leonardo da Vinci. Quando ouvimos o nome Leonardo da Vinci, a primeira imagem que costuma vir à mente é a da Mona Lisa. Mas reduzir Leonardo a um pintor é como dizer que Albert Einstein era apenas um professor de física. Leonardo foi artista, engenheiro, anatomista, inventor, arquiteto, músico, cientista e um observador incansável da natureza. Nascido em 1452, na pequena cidade de Vinci, na Itália, ele demonstrava uma curiosidade fora do comum desde criança. Enquanto outras pessoas observavam uma árvore, Leonardo queria entender como as folhas cresciam. Por que os galhos se dividiam daquela forma e como a luz mudava suas cores ao longo do dia. Essa curiosidade nunca o abandonou. Seus cadernos, preservados até hoje, estão repletos de desenhos de músculos humanos. Estudos sobre o voo dos pássaros, projetos de pontes, máquinas voadoras, submarinos, sistemas hidráulicos e até conceitos que lembram o helicóptero moderno. Para Leonardo, tudo estava conectado. A arte dependia da ciência. E a ciência dependia da observação. Por isso, ele passava horas estudando corpos humanos, dissecando cadáveres para compreender como os músculos se moviam sob a pele. Não fazia isso por morbidez, mas porque acreditava que só poderia pintar uma pessoa de maneira convincente se entendesse exatamente como o corpo funcionava. Era um perfeccionista quase obsessivo. Enquanto outros artistas concluíam várias obras por ano, Leonardo levava anos para terminar uma única pintura. Às vezes, passava dias inteiros apenas observando uma tela, sem tocar no pincel. Depois, voltava e acrescentava uma camada quase invisível de tinta. Essa busca pela perfeição fez com que muitas de suas obras nunca fossem concluídas. Mas também foi ela que deu origem a algumas das pinturas mais extraordinárias da história. E nenhuma delas recebeu tanta dedicação quanto a Mona Lisa. Curiosamente, Leonardo nunca tratou esse quadro como uma simples encomenda. Mesmo depois de terminá-lo, continuou levando a pintura consigo durante anos, fazendo pequenos ajustes sempre que encontrava uma nova ideia para aperfeiçoá-la. Isso era extremamente incomum. Porque um artista manteria consigo um retrato que, em teoria, já deveria ter sido entregue ao cliente? Será que Leonardo via naquela pintura algo que ninguém mais conseguia enxergar? Ou será que a Mona Lisa nunca foi apenas um retrato? Para responder a essa pergunta, precisamos conhecer a mulher que aparece na tela. Afinal, quem era, de verdade, a Mona Lisa? Os maiores mistérios da Mona Lisa parte 3, quem era a mulher do quadro? Quem é a mulher retratada na Mona Lisa?
Hoje, a teoria mais aceita é que ela se chamava Lisa Gherardini. Nascida em Florença, ela pertencia a uma família tradicional, embora não fosse rica. Ainda muito jovem, casou-se com um comerciante de seda chamado Francesco del Giocondo, um homem bem-sucedido que fazia parte da crescente burguesia italiana. Foi justamente o sobrenome do marido que deu origem ao outro nome pelo qual a pintura é conhecida, La Gioconda. Acredita-se que Francesco tenha encomendado o retrato para celebrar a compra de uma nova casa ou o nascimento de um de seus filhos. Na época, retratos eram símbolos de prestígio e riqueza, algo reservado às famílias que podiam pagar pelos melhores artistas. Mas é aqui que a história começa a ficar estranha. Leonardo aceitou a encomenda, pintou o retrato e nunca o entregou. Em vez disso, levou a obra consigo por anos, viajando com ela por diferentes cidades e fazendo pequenos retoques sempre que surgia uma nova ideia. Por que faria isso? Nenhum documento da época explica essa decisão. Alguns historiadores acreditam que Leonardo enxergava a Mona Lisa como um laboratório de técnicas. A pintura era um espaço onde ele podia experimentar efeitos de luz, sombra e profundidade que nenhum outro artista havia conseguido reproduzir. Outros defendem uma hipótese mais pessoal, a de que Leonardo simplesmente se apaixonou pela própria obra. Não pela mulher retratada, mas pelo desafio artístico que ela representava. Há ainda teorias mais ousadas. Alguns pesquisadores sugeriram que a Mona Lisa seria um autorretrato disfarçado de Leonardo, baseado em semelhanças entre as proporções do rosto do artista e da personagem. Outros afirmaram que ela poderia representar uma figura idealizada, criada a partir da imaginação do pintor. Essas hipóteses chamaram atenção, mas até hoje nenhuma delas reuniu evidências suficientes para substituir a identificação de Lisa Gherardini. Mesmo assim, elas mostram como uma única pintura continua despertando perguntas mais de 5 séculos depois de ter sido criada. E isso nos leva ao detalhe mais famoso de todos. Existe algo no rosto da Mona Lisa que ninguém consegue esquecer. Um sorriso tão discreto que parece surgir e desaparecer diante dos nossos olhos. Mas, será que ela realmente está sorrindo? Ou é o nosso cérebro que está sendo enganado? Os maiores mistérios da Mona Lisa Parte 3, quem era a mulher do quadro? Quem é a mulher retratada na Mona Lisa? Hoje, a teoria mais aceita é que ela se chamava Lisa Gherardini. Nascida em Florença, ela pertencia a uma família tradicional, embora não fosse rica. Ainda muito jovem, casou-se com um comerciante de seda chamado Francesco del Giocondo, um homem bem-sucedido que fazia parte da crescente burguesia italiana. Foi justamente o sobrenome do marido que deu origem ao outro nome pelo qual a pintura é conhecida, La Gioconda. Acredita-se que Francesco tenha encomendado o retrato para celebrar a compra de uma nova casa ou o nascimento de um de seus filhos. Na época, retratos eram símbolos de prestígio e riqueza, algo reservado às famílias que podiam pagar pelos melhores artistas. Mas é aqui que a história começa a ficar estranha. Leonardo aceitou a encomenda, pintou o retrato e nunca o entregou. Em vez disso, levou a obra consigo por anos, viajando com ela por diferentes cidades e fazendo pequenos retoques sempre que surgia uma nova ideia. Por que faria isso? Nenhum documento da época explica essa decisão. Alguns historiadores acreditam que Leonardo enxergava a Mona Lisa como um laboratório de técnicas. A pintura era um espaço onde ele podia experimentar efeitos de luz, sombra e profundidade que nenhum outro artista havia conseguido reproduzir. Outros defendem uma hipótese mais pessoal, a de que Leonardo simplesmente se apaixonou pela própria obra. Não pela mulher retratada, mas pelo desafio artístico que ela representava. Há ainda teorias mais ousadas. Alguns pesquisadores sugeriram que a Mona Lisa seria um autorretrato disfarçado de Leonardo, baseado em semelhanças entre as proporções do rosto do artista e da personagem. Outros afirmaram que ela poderia representar uma figura idealizada, criada a partir da imaginação do pintor. Essas hipóteses chamaram atenção, mas até hoje nenhuma delas reuniu evidências suficientes para substituir a identificação de Lisa Gherardini. Mesmo assim, elas mostram como uma única pintura continua despertando perguntas mais de 5 séculos depois de ter sido criada. E isso nos leva ao detalhe mais famoso de todos. Existe algo no rosto da Mona Lisa que ninguém consegue esquecer. Um sorriso tão discreto que parece surgir e desaparecer diante dos nossos olhos.
Mas, será que ela realmente está sorrindo? Ou é o nosso cérebro que está sendo enganado? Se você observar a Mona Lisa por alguns segundos, talvez tenha a impressão de que ela está sorrindo. Mas continue olhando. Em determinado momento, o sorriso parece desaparecer. Depois, quando você desvia o olhar para os olhos ou para as mãos da personagem, ele parece voltar. É uma sensação estranha. Como se a pintura mudasse de expressão sem que nada nela realmente se movesse. Durante séculos, esse fenômeno intrigou artistas, cientistas e psicólogos. Como Leonardo da Vinci conseguiu criar um sorriso que parece vivo? A resposta está em uma técnica que ele dominava como ninguém: o sfumato. A palavra vem do italiano sfumare, que significa algo como desaparecer em fumaça. Em vez de pintar contornos bem definidos, Leonardo criava transições extremamente suaves entre luz e sombra. Ele aplicava dezenas de camadas finíssimas de tinta, quase transparentes, uma sobre a outra. O resultado era um rosto sem linhas duras, onde nenhuma parte terminava de forma brusca. Tudo parecia se misturar naturalmente. Hoje sabemos que isso influencia diretamente a maneira como o nosso cérebro interpreta a imagem. Quando olhamos diretamente para a boca da Mona Lisa, nossa visão central percebe os pequenos detalhes com muita precisão. Nessa região, o sorriso parece discreto. Mas quando desviamos o olhar para outra parte da pintura, entra em ação a visão periférica, que é mais sensível às sombras do que aos detalhes. Essas sombras criadas por Leonardo fazem o sorriso parecer mais amplo. Ou seja, a expressão muda não porque a pintura muda, mas porque o nosso cérebro interpreta as informações de maneiras diferentes dependendo de onde estamos olhando. É como se Leonardo tivesse compreendido, 5 séculos antes da psicologia moderna, alguns dos mecanismos da percepção humana. E o sorriso não é o único detalhe impressionante. Os olhos da Mona Lisa também parecem acompanhar quem a observa. Você pode caminhar para um lado ou para o outro da sala e ter a sensação de que ela continua olhando para você. Na verdade, esse efeito acontece porque o rosto foi pintado quase totalmente de frente. Quando uma figura é representada dessa forma, nosso cérebro tende a interpretar o olhar como direcionado ao observador, independentemente da posição em que ele esteja. Leonardo conhecia profundamente a anatomia, a ótica e a forma como a luz se comportava sobre o rosto humano. Cada sombra, cada transição de cor e cada pequeno detalhe da pintura foram calculados para criar uma experiência visual que continua surpreendendo até hoje. Mas, por mais extraordinária que fosse, a Mona Lisa ainda era apenas uma pintura admirada por especialistas. Sua fama mundial só começaria séculos depois. Por causa de um crime que chocou o planeta inteiro. No início do século XX, a Mona Lisa era conhecida entre artistas, colecionadores e estudiosos da arte. Mas ela ainda estava longe de ser a celebridade que conhecemos hoje. Tudo mudou na manhã de 21 de agosto de 1911. Era uma segunda-feira. O Museu do Louvre estava fechado ao público, como de costume, para manutenção e limpeza das galerias. A ausência de visitantes fazia daquele o momento perfeito para quem conhecesse bem o funcionamento do museu. Na manhã seguinte, quando os funcionários voltaram ao trabalho, uma parede chamou a atenção. O espaço onde a Mona Lisa costumava ficar estava vazio. No início, ninguém entrou em pânico. Alguns imaginaram que a pintura tivesse sido retirada por fotógrafos ou conservadores. Mas as horas passaram. Ninguém sabia onde ela estava. Então veio a confirmação. A Mona Lisa havia sido roubada. A notícia correu à França em poucas horas e, logo depois, o mundo inteiro. Os jornais publicavam manchetes enormes sobre o desaparecimento da obra. Multidões se reuniam diante do Louvre apenas para olhar o espaço vazio deixado na parede. Era uma cena curiosa. As pessoas viajavam até o museu para ver o lugar onde a pintura deveria estar. A polícia iniciou uma das maiores investigações da época. Funcionários foram interrogados. Salas foram revistadas. Fronteiras passaram a ser monitoradas. Até artistas famosos entraram na lista de suspeitos. O poeta Guillaume Apollinaire foi preso por alguns dias. Seu amigo, o pintor Pablo Picasso, também foi interrogado, porque ambos já haviam comprado antiguidades de origem duvidosa anos antes. No fim, nenhum dos dois tinha qualquer ligação com o desaparecimento.
Enquanto isso, o verdadeiro ladrão permanecia em silêncio. Seu nome era Vincenzo Perugia. Ele era um carpinteiro italiano que havia trabalhado no próprio Louvre instalando vitrines de proteção para algumas obras. Por conhecer os corredores do museu, sabia exatamente como entrar e sair sem levantar suspeitas. Na manhã do roubo, vestiu um uniforme semelhante ao dos funcionários. Esperou o momento certo. Retirou a pintura da parede. Removeu a moldura e a proteção de madeira. Escondeu a Mona Lisa debaixo da roupa. E simplesmente saiu caminhando pela porta principal. Sem perseguição. Sem troca de tiros. Sem um plano mirabolante. Durante mais de 2 anos, uma das obras mais importantes da história permaneceu escondida dentro de um pequeno apartamento em Paris. Ninguém imaginava que um tesouro daquela importância estava guardado tão perto. Mas o que levou Perugia a cometer um crime tão arriscado? Ganância? Fama? Ou ele acreditava estar fazendo a coisa certa? Essa resposta é muito mais surpreendente do que parece. Durante mais de 2 anos, ninguém soube onde estava a Mona Lisa. Enquanto a polícia seguia pistas falsas, o quadro permanecia escondido no apartamento de Vincenzo Perugia, enrolado em um pano e guardado dentro de um baú de madeira. É difícil imaginar, mas uma das obras mais valiosas da história da humanidade estava escondida em um lugar tão comum. Perugia não parecia agir como um criminoso em busca de dinheiro rápido. Ele acreditava que estava realizando uma missão patriótica. Segundo seu próprio relato, a Mona Lisa deveria voltar para a Itália, país onde havia sido pintada por Leonardo da Vinci. Na cabeça dele, a obra havia sido roubada pelos franceses durante as guerras e precisava ser devolvida. O problema é que essa história não era verdadeira. Na realidade, Leonardo levou a pintura para a França por vontade própria. Nos últimos anos de sua vida, ele aceitou o convite do rei Francisco I para viver na corte francesa e levou consigo algumas de suas obras mais importantes, incluindo a Mona Lisa. Depois da morte de Leonardo, o rei adquiriu a pintura legalmente. Ou seja, quando Perugia roubou o quadro, ele já pertencia à França havia séculos. Sem saber disso, o ladrão acreditava estar corrigindo uma injustiça histórica. Em dezembro de 1913, convencido de que havia cumprido seu dever, Perugia entrou em contato com um antiquário de Florença. Ele queria entregar a obra à Itália. O antiquário, desconfiado, pediu para examinar a pintura com calma e chamou o diretor da Galeria Uffizi. Quando os especialistas confirmaram que se tratava da verdadeira Mona Lisa, avisaram imediatamente a polícia. Perugia foi preso sem oferecer resistência. Antes de retornar à França, a pintura foi exibida em cidades italianas como Florença, Roma e Milão. Milhares de pessoas formaram filas para vê-la. Pela primeira vez, a Mona Lisa se tornava uma atração de massa. Quando finalmente voltou ao Louvre, foi recebida quase como uma celebridade. E foi justamente esse roubo que mudou tudo. Os jornais do mundo inteiro haviam contado a história durante anos. Pessoas que nunca haviam se interessado por arte agora conheciam o nome da Mona Lisa. O desaparecimento transformou um excelente quadro renascentista em um fenômeno da cultura popular. É uma das maiores ironias da história da arte. O homem que tentou devolver a pintura à Itália acabou ajudando a torná-la um símbolo mundial da França. Mas, mesmo depois de recuperada, a história da Mona Lisa estava longe de terminar. Nas décadas seguintes, ela sobreviveria a guerras, ataques, tentativas de vandalismo e continuaria cercada por perguntas que talvez nunca tenham resposta. Porque alguns mistérios parecem destinados a nunca serem completamente resolvidos. Hoje, a Mona Lisa ocupa uma sala exclusiva no Museu do Louvre. Ela é protegida por um vidro à prova de balas, permanece sob temperatura e umidade controladas e é monitorada por um sofisticado sistema de segurança 24 horas por dia. Tudo isso para proteger uma pintura que já sobreviveu a um roubo, a 2 guerras mundiais e a diversas tentativas de vandalismo. Ao longo dos anos, visitantes já tentaram jogar pedras, tinta, ácido e até uma torta na obra. Felizmente, o vidro de proteção impediu que a pintura sofresse danos permanentes. Mas nem mesmo toda essa segurança conseguiu acabar com os mistérios. Até hoje, pesquisadores discutem detalhes que talvez nunca sejam respondidos. Leonardo realmente terminou a Mona Lisa? Ou ele continuou modificando a pintura até os últimos dias de sua vida?
O sorriso foi planejado para criar uma ilusão ou esse efeito foi apenas uma consequência da técnica que ele utilizava? Existem até pesquisadores que analisam a paisagem ao fundo da pintura. Alguns acreditam que ela representa um lugar real da Itália. Outros defendem que Leonardo criou uma paisagem imaginária, combinando elementos de diferentes regiões. Também há quem procure mensagens escondidas na obra. Ao longo dos séculos, surgiram teorias sobre símbolos secretos, códigos e significados ocultos. Algumas são curiosas, outras bastante criativas, mas a maioria nunca foi comprovada por evidências históricas. E talvez isso faça parte do encanto da Mona Lisa. Vivemos em uma época em que quase tudo pode ser explicado com uma pesquisa na internet. Mas essa pequena pintura continua fazendo exatamente o que fazia 500 anos atrás: despertar perguntas. Talvez o verdadeiro segredo da Mona Lisa não esteja no sorriso, nem na identidade da mulher retratada, nem mesmo na técnica extraordinária de Leonardo da Vinci. Talvez seu maior segredo seja outro. Ela nos lembra que uma grande obra de arte não entrega todas as respostas. Ela convida o observador a participar da história, a imaginar, questionar e descobrir algo novo cada vez que olha para ela. É por isso que milhões de pessoas continuam viajando até Paris todos os anos. Não apenas para ver um quadro, mas para estar diante de um dos maiores mistérios já criados pela criatividade humana. E você? Se pudesse fazer apenas uma pergunta a Leonardo da Vinci sobre a Mona Lisa, qual seria? Escreva sua resposta nos comentários. Quem sabe a melhor pergunta não seja justamente aquela que ninguém ainda conseguiu responder? Se você gostou deste vídeo e quer conhecer as histórias por trás das maiores obras da humanidade, inscreva-se no canal. Porque, na história da arte, sempre existe um novo mistério esperando para ser descoberto.